Hoje a gente vai mergulhar num conceito teológico bem profundo, mas de um jeito diferente, usando uma analogia que todo mundo consegue se conectar: a relação entre pais e filhos. A análise é toda baseada num texto que usa essa metáfora para falar de iniciativa divina, livre-arbítrio e propósito. Então vamos lá. Olha só, o ponto de partida já diz tudo. Fica claro que isso aqui não é um tratado teológico, uma doutrina fechada. É uma exploração pessoal, sabe? Uma tentativa de entender o divino olhando para o que a gente tem de mais humano. E é esse tom de reflexão que vai guiar toda a nossa conversa. E a primeira grande sacada da analogia é essa, a iniciativa divina. Pensa bem, é como um pai ou uma mãe que vê o filho prestes a fazer uma besteira ou que simplesmente não consegue enxergar uma solução. E aí, eles intervêm. A ideia aqui é que Deus age primeiro, através do Espírito Santo, para nos dar um toque, um convencimento sobre a nossa real situação. Aqui, a coisa fica bem visual, né? O autor coloca lado a lado, de um lado, os pais com as ferramentas que têm, a conversa, a persuasão, às vezes um pouco mais de energia. Do outro lado, a ação do Espírito Santo, buscando o mesmo objetivo, que é convencer. A gigantesca diferença, que o texto aponta, é que a abordagem de Deus vem com um poder e um conhecimento que são ilimitados. Ok, mas aí vem o pulo do gato. Depois de falar da iniciativa de Deus, o foco muda completamente para a nossa responsabilidade. A ação divina não passa por cima da nossa escolha. O convencimento pode até vir de fora, mas a decisão de confiar de verdade, de se entregar, essa continua sendo nossa, e só nossa. E esse ponto é crucial, porque acreditar não é só concordar com a cabeça. O autor quebra isso em etapas. Primeiro, a gente é convencido. Ok, mas o passo seguinte, que é confiar a ponto de agir, e principalmente, o mais difícil de todos, continuar agindo com base nessa confiança, isso é outra história, completamente diferente. E a gente volta para a analogia dos pais, que é muito boa para entender isso. Quem tem mais de um filho sabe na pele, o que funciona com um não funciona de jeito nenhum com o outro. Cada um tem sua personalidade, seu tempo, seu jeito. A abordagem precisa ser personalizada, feita sob medida. E isso nos leva a uma palavra bem específica que o autor usa, que é arcabouços. É um termo que ele escolheu para falar de toda a nossa bagagem de vida, sabe? A genética, a criação que a gente teve, as experiências boas e ruins. Basicamente, é tudo aquilo que nos forma e que define o nosso ponto de partida na vida. E aí, claro, surge a pergunta de US$ 1 milhão, né? Se cada um de nós começa o jogo com arcabouços tão diferentes, com tantas vantagens e desvantagens, como é que a responsabilidade pela escolha pode ser a mesma para todo mundo? É uma questão fundamental e o texto não foge dela. E a resposta que o autor propõe é fascinante. A ideia de zerar a bagagem. Segundo a analogia, a ação personalizada do Espírito Santo, que pode ser mais forte com um, mais suave com outro, serve para nos colocar num ponto de equilíbrio. É como se essa ação nivelasse o campo de jogo, tirando as desculpas da nossa bagagem para que a nossa decisão seja, de fato, de inteira responsabilidade nossa. Agora a análise chega num clímax, ao comparar os planos. Do lado humano, mesmo o pai mais dedicado do mundo planeja com base no que ele imagina. Ele tem esperança de que o filho reaja de um certo jeito, mas não tem certeza. O plano de um pai é, no fundo, uma projeção, uma aposta cheia de amor. Em contraste total, o plano de Deus não se baseia em imaginação. Segundo o autor, a base é conhecimento absoluto, prévio, um conhecimento que já existe antes mesmo das coisas acontecerem. E essa diferença, gente, é a chave que sustenta todo o resto do argumento. E a profundidade desse conhecimento é vasta. Não é só saber fatos, é conhecer a totalidade do nosso ser, o que está lá no fundo do coração, toda a nossa história. E o mais impressionante, cada uma das respostas que a gente vai dar ao chamado dele. Por isso, aquela ação de zerar a bagagem não é um tiro no escuro. É uma ação cirúrgica, precisa. A conclusão lógica, seguindo essa linha de raciocínio, é que nada, absolutamente nada, pode frustrar o propósito final de Deus. Se cada resposta nossa já é conhecida, o plano geral é construído levando em conta essas respostas. Isso garante que o objetivo final seja sempre alcançado, não importa o que aconteça no meio do caminho.
E aqui a gente chega numa consequência teológica bem forte que o autor apresenta. Ele usa a metáfora dos vasos para sugerir que, com base nessas respostas que já são conhecidas, o próprio plano divino acaba designando papéis diferentes para cada pessoa. Alguns para honra, outros para desonra, dentro da execução desse plano maior. A partir daqui, o foco fica bem prático, porque a decisão inicial de confiar não é o fim da história, a jornada continua. E o autor descreve 2 caminhos possíveis. Um é o da comunhão constante, que fortalece a confiança e leva à vitória. O outro é o do distanciamento, onde a negligência faz a conexão se perder, a voz se apagar. Essa frase do texto é muito forte. Ela resume a consequência do caminho da distância. A promessa de vitória, que parecia certa dentro da comunhão, pode ser perdida quando a confiança e a conexão se vão. A responsabilidade é contínua. Não acaba nunca. Ao final, o próprio autor nos lembra da natureza de tudo isso. Ele não apresenta a reflexão dele como uma verdade absoluta, mas como uma analogia simples e limitada. O objetivo, ele diz, é ser edificante, ou seja, ser uma ferramenta para ajudar no crescimento e na reflexão pessoal. E é exatamente assim que a gente deve encarar. E para a gente fechar, fica uma pergunta. Se a gente seguir a lógica dessa analogia, de que o campo é nivelado para que a nossa escolha seja totalmente nossa, isso coloca um peso imenso na qualidade e na constância da nossa confiança, não acha? O que, afinal de contas, significa confiar de verdade? A pergunta fica no ar.